Bom dia, hoje é 24 de janeiro de 2025, estamos aqui para mais um Ouriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval, o nosso economista, o Marcos Demarque, está de férias essa semana e regressará aí para o podcast da semana que vem. Então vamos lá. O assunto hoje é mais focado em Brasil. Nós queríamos aqui comentar os dados relevantes da semana que foram inclusive ambos divulgados nessa manhã da sexta-feira, tanto o índice de inflação parcial de janeiro, o IPCA 15, como também as estatísticas com relação ao balanço de pagamentos do mês de dezembro, encerrando, portanto, esse indicador no ano de 2024. E tínhamos falado aqui anteriormente que haveria um foco especial para tentar entender qualitativamente o que explicou a intervenção maciça do Banco Central no mercado de câmbio em dezembro de 24, né, quando ele vendeu somente no segmento à vista 21,5 bilhões de dólares, fez também leilões de linha, inclusive continuando a fazer esse tipo de leilão no mês de janeiro, né? E atribuiu então a sua intervenção a um fluxo cambial muito negativo. Nós conhecemos já os dados do fluxo cambial negativo do mês de dezembro, mas não há, vamos dizer, uma leitura mais qualitativa, o que os dados desta manhã permitiram fazer, né? Mas antes, vamos falar dos números da inflação do IPCA 15, que surpreendeu negativamente. O número esperado para o IPCA 15 era de uma pequena deflação, né, de menos 0,01%. Por que isso? Porque no mês de janeiro as contas de luz terão aquele bônus, né, do lucro de Itaipu. Isso ao longo do ano passado houve toda uma discussão sobre o que seria feito com isso, se seria usado para atenuar as contas das vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, enfim, mas acabou-se, né, optando em concedê-lo em um único mês, no caso janeiro de 25, né? E como ele vai ser uma redução, né, somente no mês de janeiro, nós teremos esse efeito, né, de uma inflação muito baixa em janeiro, mas ao mesmo tempo vai haver, né, a devolução desse montante e uma inflação bem mais alta no mês de fevereiro, né? O efeito entre ambos os meses, então, será anulado. No entanto, né, apesar da expectativa de um índice na prática zero em janeiro, né, na métrica do IPCA 15, acabamos tendo um número de 0,11, né, que é o dezembro mais baixo, né, o mês de janeiro mais baixo desde o Plano Real, mas, né, acima do esperado pelos motivos que eu expliquei. E a abertura não foi boa, né? Nós tivemos um índice de difusão, quer dizer, preços que sobem em relação a preços que caem, de 69%, né? Elevado, né? E as métricas subjacentes mais importantes, né? A métrica de serviços subjacentes, ela acelerou para 0,96, quase um ponto percentual. A expectativa do consenso broadcast para os serviços subjacentes era 0,71, quer dizer, veio bem acima, e notou-se aí a continuidade da pressão advinda do mercado de trabalho, né, na forma dos serviços de mão de obra. A outra métrica, a média de núcleos, né, também bem acompanhada pelo mercado, pelo BC, também acima, 0,66, e contra uma expectativa broadcast de 0,53, né? Então, para a inflação do mês, há, por exemplo, previsão da XP de que
ela acaba encerrando janeiro um pouco mais alta do que o esperado, 0,2%, e com isso, né, começamos o ano aí num tom mais preocupante, né, por conta de que nós teremos, né, no próximo mês um índice bem mais alto pela volta aí do efeito do bônus da energia elétrica, e temos ainda a pressão, né, advinda dos serviços, que apareceu muito fortemente, e ao longo do primeiro trimestre a expectativa também, né, do repasse do dólar mais alto nos bens industriais. Não foi, portanto, uma boa notícia para o Banco Central, que na semana que vem terá, né, a sua primeira reunião do ano, do Copom, na quarta-feira, onde ele já se comprometeu, né, a uma alta de 1 ponto percentual, assim como, né, o compromisso para a reunião de março também. Vamos ver como vai ser a sua comunicação do ponto de vista da evolução da atividade, inflação, o dado do IPCA 15, que é o último que ele terá antes do Copom, não vai ajudar nesse sentido, né? Vamos então olhar os dados da divulgação das contas externas pelo Banco Central essa manhã, né, focando, né, a luz não só no ano, né, qual foi o retrato do ano de 2024, mas uma atenção especial no mês de dezembro. O que os dados de hoje propiciaram no sentido de entender aquela maciça saída de dólares verificada há um mês atrás? Bom, o que chamou a atenção, né, foi a saída de investimentos estrangeiros de portfólio, né, que são investimentos financeiros, né, seja em renda fixa, seja em ações, seja em fundos de investimento. Pois bem, a saída que foi registrada no mês de dezembro, nessa métrica, foi de 12,6 bilhões de dólares, né? Então a gente está falando aí de um número aí próximo entre 70 e 75 bilhões de reais, né? Nessa quebra, o que a gente viu foi que observou-se, né, uma saída de 3 bilhões de dólares em ações, que foi, no fundo, a menor, né, parcela do total, uma saída aí a maior de 5 bilhões de dólares de fundos de investimento. O Banco Central não dá abertura, que tipo de fundo, renda fixa, investimento, ou renda fixa, ações ou outro, né? E também a saída de títulos de renda fixa detidos no mercado doméstico de 4,5 bilhões de dólares, né? Com isso, nós acabamos tendo um fluxo de investimento de portfólio no ano passado negativo, né, em cerca de 5 bilhões de dólares, 4,5 bilhões de dólares, mais ou menos, muito diferente dos mais de 10 bilhões que haviam ingressado liquidamente no ano de 2023, no ano anterior, né? E chama atenção que a grande parte, né, dessa saída de recursos foi da renda variável, né? Nós ainda tivemos no ano passado uma entrada positiva na renda fixa, né? Mas apesar da saída aí de 4,5 bilhões em dezembro, né, mas a saída, sobretudo, de recursos da Bolsa de Valores, da renda variável e também, em menor medida, de fundos de investimento, acabou levando, né, essa fonte importante de captação de poupança externa para o terreno negativo no ano de 2024, né? Também vale a pena pontuar o que ocorreu ao longo do ano passado, né, com o investimento dos residentes, né, aqui no Brasil, vamos dizer, do local do brasileiro, no exterior, no que toca também os investimentos de portfólio, né, os investimentos financeiros nesse sentido, né?
E o que a gente observou foi que houve uma alta expressiva, né, com relação a 2020 e 2023. Quer dizer, nós tivemos em 2023 uma saída, né, líquida de 4,5 bilhões de dólares, né, brasileiros investidos fora, né, em ações, renda fixa, etc. Né, e esse número dobrou em 2024 para 9,1 bilhões de dólares. Né? Então, uma saída muito maior. Não foi um fator relevante no mês de dezembro, né? As notícias na imprensa, o anedótico até sugeria, né, que naquele momento isso pudesse estar também influenciando o fluxo cambial negativo que tivemos, mas os dados do Banco Central não corroboraram essa impressão. Houve, na verdade, um número aí próximo de zero, né? Uma redução aí, uma saída líquida de 46 milhões de dólares, que não explica nada do ponto de vista do movimento que ocorreu lá no mês de dezembro. Mas é digno de nota esse aumento, né? O valor de 9 bilhões em 2024, né? O dobro do que tivemos em 23. E na abertura ficou claro que ganhou um peso relativo muito mais significante, sim, em 2024 e 2023, vamos dizer, o mix da saída era mais parecido entre ações e renda fixa. Já em 2024, né, o peso predominante, algo como 3/4 das saídas, vieram da renda fixa, né, em função do contexto, né, de juros reais elevados nos Estados Unidos, né, e em comparação inclusive ao patamar de juros aqui no Brasil, com um risco-retorno, né, que é considerado por muitos e por nós na URIS mais atraente, né? Então a gente viu aí, de certa forma, uma descoberta, né, da renda fixa internacional pelo investidor doméstico ao longo do ano de 2024. Bom, o pano de fundo dessas duas variáveis que comentamos hoje, a deterioração da inflação e a piora do ponto de vista do balanço de pagamentos, é o mesmo, é o desequilíbrio macroeconômico que vivemos hoje no Brasil entre oferta e a demanda, né? É uma oferta que já está limitada, né, pela capacidade produtiva doméstica e, notoriamente, pelo mercado de trabalho, né? Quer dizer, a sua capacidade de ofertar mais bens e serviços limitada do ponto de vista da capacidade produtiva e do mercado de trabalho, e uma demanda muito mais forte, né, do que a oferta doméstica consegue absorver, extravasando em aumento de importações, né, para atender a demanda de bens, e inflação no setor de serviços quando não há, né, a possibilidade de você importar o serviço, né? Então, a piora de ambos, né, tem como fundamento aquilo que temos chamado a atenção, né, uma economia que cresce muito acima do seu potencial e esse desequilíbrio sendo, né, fomentado pela política fiscal, pelo gasto excessivo do governo em um contexto de uma economia em pleno emprego, né? Com isso, o balanço de transações correntes no ano de 2024, né, acabou mostrando um déficit, né, medido entre exportação e importação de bens e serviços, né, de 55,9 bilhões de dólares, né? Essa deterioração foi de mais de 30 bilhões de dólares, porque o mesmo número em 2023 havia sido tão somente de 24,5 bilhões de dólares. Enquanto proporção do PIB, tínhamos um déficit em 23 de 1,1% do PIB, bastante tranquilo, e ele salta para 2,55% do PIB, mais que o dobro em proporção do PIB, né, no ano de 2024 que passou, né?
O grande detrator, né, o que mais prejudicou esse indicador, foi a deterioração do saldo da balança comercial. Tivemos um saldo de 66,2 bilhões de dólares em 2024, né? Diga-se de passagem, o segundo maior superávit comercial da nossa história, não é um resultado ruim. É claro que comparamos com o 92,3 bilhões de 2023, que foi, né, o ano recorde, muito acima, né, do segundo posto, que é o ano de 2024, né, mas já indicando uma tendência, né, de deterioração do saldo da balança comercial, porque as exportações no ano passado foram muito afetadas por a variável preço, mas o maior, né, fator negativo foi o aumento das importações. As importações crescendo aí em torno de 15% no ano de 2024. Né? Então, esse excesso de demanda canalizado para o exterior apareceu num maior déficit da balança comercial, que mede importação e exportação de bens, e também numa piora de cerca de 10 bilhões de dólares na balança de serviços, né? Porque pagamos também transportes internacionais, né? Transporte de mercadorias, fretes, etc. Vários serviços, né? Que também passam a ser pressionados pelo aumento da demanda doméstica. Né? Então, esse início, né, de 2024, mais brando, 2025, mais brando do ponto de vista do comportamento dos mercados, um recuo do dólar, né, essa semana caindo abaixo de R$ 6, não está, na nossa visão, né, aliado à melhora dos fundamentos domésticos. Né? O que podemos depois comentar mais ao longo da semana que vem, tem marcado os mercados nesse início de ano, é um ambiente de apetite de risco, chamado risk-on, né? E ele deriva, sobretudo, da leitura mais branda, né, com relação ao discurso, até aqui do presidente Trump, que tomou posse no início dessa semana, né? E não de imediato, né, fez anúncios mais, vamos dizer, agressivos, mais duros com relação à imposição de tarifas no comércio internacional com China, Canadá e México, enfim, né, os principais parceiros comerciais americanos, né, embora, né, esteja sinalizando que venha a fazê-lo. Né. Com isso, nós tivemos um certo alívio e um arrefecimento daquele viés pró-dólar do ponto de vista global que vinha ocorrendo, né, até então, o que acabou, né, também beneficiando a nossa moeda, o real. Mas é importante ter em mente que não houve uma melhora fundamental desse ponto de vista. Né? Nós tivemos hoje mesmo a divulgação parcial de dados do fluxo cambial, né, do mês de janeiro até o dia 22, e ele está negativo em 7 bilhões de reais. Né? O mês de janeiro, normalmente, ele é um contraponto, né, às fortes saídas que normalmente se registram em dezembro, o último dezembro muito acima do que se imaginava, agora sabemos por quê, como comentei, mas normalmente há uma melhora em janeiro, e não está se verificando isso, temos aí um fluxo cambial negativo até aqui em mais de 7 bilhões de dólares no mês. E do ponto de vista do governo, as sinalizações também não têm sido favoráveis, né? Depois de todo o ruído causado pela questão do PIX, nós tivemos aí balões de ensaio, recuos, né, com relação a controle de preços de alimentos, mudança de prazo de forma do registro da validade de produtos. Ontem mesmo, a especulação de uma cadeia de alimentos, né, para venda de produtos alimentícios mais baratos para baixa renda, enfim. Todos eles podem ou não ser verdade, podem ou não acontecer, mas indicativos de que o governo parece estar muito mais preocupado com o modo eleição, né,
do que com realmente, né, atuar do ponto de vista daquilo que mais desequilibra a economia brasileira nesse momento, que é o excesso de gasto público. Já falamos muito a esse respeito e provavelmente falaremos ainda muito mais ao longo do ano de 2025. Fico por aqui então hoje. Muito obrigado a todas e todos, como sempre, aí por nos prestigiarem, e voltamos aí na semana que vem com mais um Ouriço Podcast Macro, né, focando mais também no lado internacional, desejando aqui um bom fim de semana a todas e todos. Obrigado.